paz do Senhor. Continue conosco, em alguns minutos já vamos começar a nossa live de hoje. Enquanto isso, você convida seus amigos, seus familiares, encaminha o link, compartilha aí pelas redes sociais, faz a sua watch party, para que nós possamos juntos refletir um pouquinho sobre o que diz a palavra de Deus, para orarmos juntos, para refletir e para juntos nós buscarmos a esperança no Senhor Jesus. Senhor Jesus, que é a fonte da nossa esperança, que acalma o nosso coração, que nos dá força para seguir nos dias difíceis, seguir com fé, com convicção, que Ele supre todas as nossas necessidades. Hoje nós queremos compartilhar o que diz o Salmo de número 4. O Salmo de número 4 é um salmo de Davi, que ele escreveu num momento difícil durante o seu reinado, mas que mostra um pouquinho da confiança de Davi em Deus. Mostra como ele reage diante das dificuldades, mostra a atitude dele, o relacionamento dele com Deus e como isso influenciou Davi na maneira como ele conduziu o seu reino, como ele viveu os seus dias de maneira grandiosa, de maneira vitoriosa. O Salmo de número 4 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Nós vemos nesse salmo pelo menos 3 subdivisões que nos orientam sobre como agir em momentos de dificuldade. Segundo os estudiosos da Bíblia, no momento em que foi escrito esse salmo, o reino de Davi passava por uma crise, passava por dificuldades, passava por situações que levavam sofrimento às pessoas. Por conta dessas questões, por conta de problemas familiares, se você estudar no Antigo Testamento, você vai ver que Davi enfrentou problemas familiares. Davi teve várias situações, mas uma delas pontualmente foi a rebelião do seu filho Absalão. E isso trouxe muito problema para ele. Ainda mais porque foram divulgadas mentiras e pessoas que antes eram consideradas de confiança de Davi começaram a dar ouvidos a essas mentiras. Mas Davi mostra a maneira de agirmos confiando, depositando a nossa confiança em Deus. Alguém pode interpretar literalmente quando a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Isso às vezes traz alguma confusão, porque as pessoas tendem a olhar o significado dessas palavras sem o sentido figurativo, que diz respeito a depositar a nossa confiança nos seres humanos, a depositar a nossa confiança
em coisas passageiras, em pessoas que estão sujeitas a falhas, em situações de aparente segurança, em recursos financeiros, em poder político, enfim, colocar sua esperança em coisas passageiras. Mas a Bíblia Sagrada nos orienta a depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança naquele que não tem nem sombra de variação, naquele que era, que é e há de ser. Aquele que para ele o tempo, cronos, como nós conhecemos, de um segundo após o outro, um minuto após o outro, um dia depois de um dia, anos se passando, séculos se contando, se acumulando, para ele não faz diferença. A Bíblia Sagrada nos informa, nos orienta a respeito de um dia ser como 1000 anos para Deus. E da mesma maneira também, um milênio ter a brevidade de uma fração de tempo. Por isso é melhor confiarmos naquele que detém todo o poder, naquele que tem toda a soberania no céu, na terra, em todo o universo. Aquele que, segundo a Bíblia Sagrada nos informa, mediu a água toda dos oceanos na palma da mão. Aquele que falou com Jó, quando Jó estava revoltado diante de tantas tragédias, de tantas situações, que legitimamente ele tinha o direito de reclamar delas. Jó passou por dificuldades, passou por problemas familiares, passou por perdas financeiras muito grandes, e ele tinha legitimidade, ele realmente estava com a razão quando ele reclamava que a situação estava complicada. Mas ele resolve questionar a Deus a respeito disso tudo que ele está passando, por que ele está passando por aquilo, por que Jó estava sofrendo daquela maneira, perdendo filhos, perdendo os seus negócios. Se colocarmos em padrões de hoje, pelo tanto de animais de montaria, pelo tanto de camelos, pelo tanto de gado que Jó tinha, nós poderíamos dizer que Jó seria um grande empreendedor do agronegócio, um proprietário de uma grande empresa de logística, pelo grande número de camelos que também ele detinha. Isso tudo passou muito rapidamente. E Jó questiona, e os amigos chegam e levantam hipóteses para tentar explicar por que Jó estava passando por aquelas dificuldades. E no final, Deus se apresenta a Jó, mas não responde às perguntas dele. Deus se apresenta a Jó e de uma maneira até inquisitiva, questionando: Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos do mar? Enfim, quando cada etapa da construção do universo, tão grandioso como hoje a ciência nos permite entender que ele é grande, e sabermos que a nossa estrela do sistema solar, o Sol, que nos ilumina, que faz as plantas, que dá energia para que as plantas cresçam, para que produzam o alimento vegetal, para que também tragam o crescimento para os animais que servem de alimento, que servem utilitariamente para nós. Essa estrela é muito grande na proporção do que é a Terra, mas há outras estrelas, outras grandezas cósmicas muito maiores que elas. E quando você compara, você vê que o Sol é uma estrela de uma pequena fração do que é o tamanho de uma grande estrela, dessas que estão muito distantes. E Deus, imagina só, muito maior do que tudo isso que Ele criou, que Ele criou com o poder da sua palavra, que Ele criou quando disse: haja luz, e houve luz. E esse Deus tão poderoso deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna, para que, como a palavra está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por intermédio de Jesus, então, que nós temos Deus dentro de nós.
Esse Deus que foi anunciado, que foi profetizado, que ele chamaria-se Emanuel, que quer dizer Deus conosco, hoje ele está presente conosco. A Bíblia Sagrada diz que onde estivermos 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará no meio de nós. Por isso, eu aqui me reúno com você virtualmente, e nos reunimos assim em nome de Jesus, e assim nós cremos que ele está presente entre nós. E é sobre a segurança que Jesus pode trazer para nós, é a segurança que Deus Pai pode trazer para nós, é que nós falamos rapidamente hoje, no que diz o Salmo de número 4. Davi clama, ele fala: ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele começa esse salmo buscando a misericórdia divina, confiado que ele pode orar, ele pode apresentar a Deus as suas necessidades. Porque a Bíblia fala que antes que falássemos, Deus já sabe o que precisamos. E Ele é capaz de nos conceder coisas melhores do que pedimos ou pensamos. Mas para que nós cultivemos um relacionamento saudável com Jesus, nós cultivemos um relacionamento íntimo com Deus, a Bíblia também nos orienta, fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades. Por isso é importante que nós confiemos nele e que apresentemos a ele em oração as nossas necessidades. Davi, há quase 3.000 anos atrás, passava por situações, ele tinha uma segurança financeira, militar, um conforto, mas ele também passava por dificuldades, também passou por preocupações e, mesmo tendo todo o sucesso que ele teve, ele nunca deixou de crer no poder de Deus e na providência salvadora do Senhor. E ele usou essa confiança para escrever grandes reflexões, grandes poemas. E um deles, que é esse Salmo de número 4, segundo os estudiosos, os teólogos, há uma palavrinha em alguns salmos, e nesse está aqui no final do versículo 2, que está entre parênteses, escrito Selá, ou em outras traduções, um interlúdio, uma pausa para respirar, para refletir sobre aquilo que foi dito. Um dos questionamentos vem logo após dizer: até quando amareis a verdade e buscareis a mentira? Às vezes, as mentiras com palavras agradáveis, com elogios falsos, nós damos mais atenção a elas do que a verdades, ainda que sejam verdades cruas, verdades que nos incomodam, que nos perturbam, mas é mais confortável às vezes atender a dar ouvidos a situações de mentira, a mensagens mentirosas. E ele fala isso e dá essa pausa, para que nós possamos refletir. E ele prossegue quando diz: perturbai-vos e não pequeis, ou como diz algumas traduções, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você vai passar por situações que te dão motivo para passar raiva, que te dão motivo para se revoltar, que te dão vontade de sair quebrando tudo, sair chutando tudo, sair rompendo com tudo que está à sua frente. Mas ela fala: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Quer dizer, no silêncio do seu quarto, apresenta suas necessidades a Deus, respira fundo. Como algumas pessoas dizem aí, firma o golpe, fica firme, persevera. O momento difícil vai passar, a situação difícil vai ser superada. E enquanto isso, você confia em Deus. E tem essa pausa, tem esse interlúdio para reflexão. Você já parou para pensar que talvez
essas situações que se apresentam nos últimos dias, como uma pausa forçada, logo do final de fevereiro desse ano para março, fomos obrigados a parar muita coisa, fechar comércios, suspender aulas de escola, parar o trânsito. Em algumas cidades do Brasil, você tem que se recolher obrigatoriamente à sua casa. Às vezes a gente reclamava que não tinha tempo para nada, e agora a gente fica, às vezes, entediado em casa, sem saber o que fazer com tanto tempo. Às vezes a gente nem parava para escutar os passarinhos, né? E hoje você começa a reparar, aqui em Porangatu mesmo, quantos tucanos, arara, aquela arara azul e amarela, canários da terra, sabiás, quantos passarinhos que voam pela cidade. Estão lá voando. E é interessante que a mesma palavra também diz que aquele pardal, que também a Bíblia o relata como sendo de pouquíssimo valor, o Pai do céu que os criou os alimenta e não deixa faltar nada. E se o nosso Pai do céu alimenta as aves que não semeiam, nem plantam, nem colhem, muito mais cuidará de nós, que fomos feitos, segundo a palavra, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Foi por você e foi por mim que Jesus morreu na cruz. Foi para nos livrar da maldição do pecado. Foi para tirar o efeito da morte que o pecado trazia sobre as nossas vidas, é que ele morreu na cruz. E ele ressuscitou, provando que nem a morte pode com o poder do Senhor Jesus. E agora ele nos coloca essa oferta, para que todo aquele que o receber tenha acesso à vida eterna, e que o pecado então não tenha mais domínio sobre ele. E enquanto aqui vivermos, se nós confiarmos no poder de Deus, nós podemos estar conectados com ele. O verso 3 diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Ou em algumas traduções, o Senhor distingue para si o piedoso. E o que é ser piedoso? Em resumo, ser piedoso é ser devoto, é ser dedicado. Por isso, a salvação é de graça. Nós não pagamos nada por ela. Não é por meu esforço ou pelo seu esforço que temos acesso à salvação de Jesus. Mas o evangelho que nós vivemos, o evangelho do reino, propõe que depois de salvos, nós mudemos de atitude, nós tenhamos uma conduta diferente. E se eu e você escolhermos ser piedosos, ou como algumas traduções dizem, ser devotos, ser cuidadosos em saber qual é a vontade de Deus para nós, e nos esforçar em cumprir essa vontade, em fazer o que agrada a Ele, em abrir mão de coisas que aparentam ser agradáveis, mas que o fim delas não é o melhor, e abrindo mão dessas coisas em devoção a Deus, isso é ser piedoso, e isso faz com que o Senhor distingue para si o que é piedoso. E Davi fala com convicção: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Se nós nos colocarmos em atitude de piedade, nos empenharmos para agradar a Deus, a mesma Bíblia Sagrada diz que se eu me agradar do Senhor, Ele concede os desejos do meu coração. Deus nos fez como seres à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus, para que nós tivéssemos uma convivência com Ele. Ele é um ser relacional. Ele quer que nós nos coloquemos diante dEle em oração, que busquemos a sua presença, que busquemos agradar a Ele com a nossa vida. Nós fomos criados para adorar a Deus.
o versículo de número 5 diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. É através de ações de graças, de sacrifícios, é através da adoração a Deus que nós vamos firmar nesse relacionamento, que vamos reforçar essa relação com Deus e que assim vamos alcançar a comunhão com Deus, que nos mantém longe do pecado e que nos aproxima cada dia mais para viver uma vida que agrada a Deus. E isso é que completa a nossa existência. E Davi fala: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Enfim, assim como aquelas pessoas que ostentam sinais de riqueza material, a riqueza externa, quando gostam de mostrar as suas posses, gostam de comer bem, e é um privilégio comer bem, comer alimentos bem elaborados, alimentos saborosos, alimentos saudáveis. Agora, além dos alimentos, há também a bebida alcoólica, o estilo de vida desregrado, que podem se suceder às pessoas que acumulam alguma riqueza. E isso traz alguma alegria temporária, alguma alegria passageira, alguma alegria que se esgota rapidamente. Mas muito mais do que a alegria trazida pela fartura, pelas riquezas, pelo suprimento das suas necessidades, muito mais que essa alegria, é o que Davi relata como sendo a alegria de conhecer a vontade de Deus. A alegria que Deus coloca no coração daquele que busca fazer a sua vontade. E essa alegria se expressa finalmente, essa sensação de segurança completa que está presente na vida daquele que serve a Deus. Davi arremata o salmo aqui, fechando com a mensagem: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nos momentos de dificuldades, talvez você já tenha acordado no meio da noite, pensando: o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou quitar aqueles boletos? Para que rumo vão os negócios que eu batalhei a vida inteira para estruturar? Será que o meu emprego de carteira assinada está seguro durante esse tempo? Será que o dinheiro que eu guardei, as reservas que eu reuni com tanto sacrifício, será quanto tempo elas vão durar? O que vai ser do amanhã? E quando aparecer algum caso, algum diagnóstico positivo desse vírus próximo de mim, será que eu vou estar imune a ele? E quando você vê, o dia está clareando, o galo está cantando, e você vê que foi uma noite que era para ser de descanso, mas que ficou perdida. Mas eu te convido nessa noite a descansar no Senhor, a entregar a Deus as suas preocupações, entregar a Deus os seus anseios e confiar, buscar um relacionamento saudável com Deus, buscar através da leitura da Bíblia e da oração, buscar entender a vontade de Deus para a sua vida e se esforçar para cumpri-la. E eu posso te garantir, não eu, minha palavra é passageira, minha existência é passageira, mas a palavra de Deus garante para você essa segurança, essa estabilidade, essa ancoragem em algo que não é passageiro, mas em algo eterno. Davi enche o peito para suspirar e diz: em paz também me deitarei e dormirei,
Não vou deitar e ficar revirando de um lado para o outro. Eu vou dormir, eu vou descansar, porque só o Senhor Deus nos permite habitar em segurança. Não é uma cerca elétrica, não é uma cerca concertina, um sistema de alarme avançado, um sistema de câmeras que filma no escuro, um alarme integrado com vigilância armada. Isso tudo ajuda de alguma maneira a te dar alguma sensação de segurança. Muros altos de 3, 4 metros de altura, trancas fortes, portas blindadas, isso traz alguma segurança. Mas se o Senhor não guardar a casa, a Bíblia diz que em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso eu te convido a depositar a sua esperança, a sua confiança em Deus. E no momento que você se entregar completamente à direção da sua vida a Ele, Ele vai te fazer se sentir seguro e confiante como Davi, de poder deitar, dormir e habitar em segurança. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque o Senhor dirige todo aquele que se submete a Ti. Nós te agradecemos porque o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. E ainda que nós não entendamos por quais caminhos esses planos passam, ainda que nós oremos e às vezes as respostas às nossas orações não são aquelas pelas quais nós buscamos, o Senhor nos faz confiar que o Senhor tem as melhores respostas, o Senhor tem as melhores decisões para nós. Por isso eu te peço nesse momento, ó Pai, que visita o teu filho, a tua filha que está participando conosco, que nesse momento está em oração e que precisa da segurança e que busca, Senhor, remover do coração toda a ansiedade. Pai amado, a tua palavra nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo fazer conhecidas diante de Ti todas as nossas necessidades. Por isso nós te agradecemos e apresentamos a Ti as nossas necessidades e pedimos que o Senhor continue cuidando dos Teus filhos, cuidando das nossas autoridades, as autoridades do nosso município de Porangatu, do estado de Goiás, do nosso Brasil, ó Pai. As autoridades de cada país, para que possam tomar decisões corretas, para que possam conduzir os rumos do povo, temendo ao Senhor, ó Pai, respeitando ao Senhor, acreditando que o Senhor tem os melhores planos para nós. Eu te peço que proteja cada um dos teus filhos, ó Pai, e atende às nossas orações, dá saúde ao teu povo, dá saúde, dá vitória sobre esses problemas que afetam a humanidade nesse momento. Nós confiamos no Senhor e apresentamos essas petições em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Te agradeço pela companhia. No domingo, nós temos reunião presencial aqui na congregação de Vila Operária, na Avenida Contorno, esquina com a Rua 9, no setor aeroporto. A Avenida Contorno é essa aqui, que passa na lateral da Feira Coberta, 2 quadras abaixo da Feira Coberta, para quem vem do sentido do centro, você chega aqui na esquina do templo da congregação da Vila Operária da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Você é muito bem-vindo a participar às 19 horas do nosso culto. Só lembrando, venha de máscara, aqui tem álcool gel na porta, tem desinfetante para passar os pés. Enfim, nós temos que atender todas as normas sanitárias para que possamos nos reunir com segurança. Hoje eu estou sem máscara porque é uma live aqui não presencial, lógico. Nós estamos um número muito limitado de pessoas aqui para fazer essa transmissão. Mas no domingo, traz a sua máscara, vem participar conosco, vem cultuar a Deus presencialmente às 19 horas. Se você não puder, se você está distante,
se liga com a gente pelo Facebook, se conecta aí e vamos cultuar a Deus juntos. Deus abençoe a sua vida e até nosso próximo encontro. Um grande abraço, fica com Deus.